Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios no fim da vida saibam que é a escuridão que perdura, porque suas palavras não capturaram a centelha tardia, não adentram a boa noite apenas com ternura. Minha mãe sempre disse: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levo eu, que vida leva tu. A vida é muito curta para ser pequena. Você não está onde queria estar. Se pudesse estalar os dedos e ir para onde quisesse, aposto que ainda sentiria o mesmo. Então, tô aqui com a dona Rosicléia, minha mãe, e a gente já conversou um pouquinho sobre os italianos, os antepassados da nossa família vieram lá da Itália, pro Paraná, se estabeleceram, e queria conversar um pouquinho com a mãe sobre as histórias que o Vomir, a avó Elvira contavam pra mãe, pra essas histórias não acabar se perdendo, né? E então, a mãe tinha contado que a avó Elvira, ela cantava junto com o pai dela, o vô José? Sim, a avó Elvira, eu soube há pouco tempo isso. A minha irmã, a Rosinha, né, que contou pra mim que a mãe era cantora dos bailões que eles faziam nos finais de semana e o vô José era o que tocava acordeão. Então ela cantava e ele tocava para animar os bailes deles. Olha Deve só. ter sido bem... Que bacana, né? Ela era o quê? Adolescente? Ela era adolescente, eu acho, devia ter os seus 18, 20 anos por aí, porque depois disso ela foi pro convento das freiras, né? Ela foi pro convento. Então, antes dela ir pro convento, que ela era cantora. Então a mãe não sabia, foi a tia Rosinha que contou. Ela que me contou, ela disse, olha, minha mãe tocava, cantava e o vô José tocava. Eu achei uma história bem interessante, que ela sabia e eu... O José, ele faleceu cedo, não foi? Sim, com 56 anos de câncer. Ele morreu bem cedo. Mas o vô José muito trabalhador. Que a minha mãe conta, ele era uma pessoa assim, madrugador. Ele acordava bem cedo, pegava os filhos maiores, né? Ia para a lavoura, ia para a fazenda dele, cuidar dos animais, fazer as plantações de milho, de feijão, tudo que eles plantavam ali, né? Então, bem cedinho ele saía e ele voltava só quando escurecia. E assim ele levou a vida dele inteira até os 56 anos que ele faleceu. A avó Elvira tinha quantos irmãos? Ela tinha 11 irmãos, né? 11, mas aí faleceu uma com 13 anos. Faleceu uma delas bem jovem ainda, chamava-se Ana. A Ana faleceu com 13 anos de idade. Ela teve uma dor abdominal muito forte e eles acharam que era apenas uma dor normal de barriga, tal, deram o chazinho. E ela faleceu no dia seguinte a essa dor intensa. Pode ter sido um apendicite, né? Porque o apendicite, quando ele estoura, ele é muito rápido, né? Então, provavelmente tenha sido isso. Ela teve dores muito intensas e no dia seguinte, aquelas dores, ela faleceu. Então, mas faleceu em casa. São 11 irmãos que são da avó Elvira. Eu não lembro de ter conhecido algum. Eu conheci algum dos irmãos dela? Talvez o tio Miguel. Ah, tá. Miguel, que era um que visitava muito minha mãe. Tinha o tio Miguel, o tio Valentim, o tio Joanim, daí tinha as irmãs, né, que era a Vitória, a Catarina, a Maria. A Maria morreu cedo, também morreu jovem, ela tinha bronquite e morreu, a bronquite e a asma, meio asfixiada e não deu tempo de socorrer, morreu também com uns 30 e poucos anos, né, e tinha outros irmãos também. A minha mãe, eu só não recordo o nome de todos, que eram os mais velhos, né? Ah, tá. Ela não era mais velha, então.
Não. A minha mãe era a mais nova de todas. Ah, tua mãe, a avó. Ó, mãe. a avó eu vi nova de todas. Ah, ela era mais nova. O mais velho, esse Joanim, que eu nunca conheci. Daí teve o Pedro, lembrei do Pedro também, e teve o Antônio também, e o Paulo também. Agora me veio na memória. Tá. Paulo, Antônio, né, o Pedro, todos eles. Aham. Então, 11. a avó Elvira, ela sabia, ela foi... Todos eles foram alfabetizados ou não, será? Todos alfabetizados. Tinha uma escola que não era tão distante deles, mas ensinava bem o básico, sabe? Onde eles Era o moravam básico. ali? Eu conheço? É perto da Estrada da Ribeira? Isso, na Estrada da Ribeira, próximo a Bocaiúva, né? Chamava-se ali o lugar Aterradinho. Até hoje é chamado Aterradinho, perto do Capivari. O Capivari é bem interessante, que toda essa região foi colonizada pelos Secom. Eles vieram um local chamado São Nazário, na Itália, e São Nazário era muito parecido com o Capivari. Era um lugar assim com morros altos, São Nazário, e passava um rio no meio de São Nazário chamado Rio Brenta. E o Capivari também, cheio de morros, montanhas pequenas, né, morros, e passa um rio no meio do Capivari, que é o Rio Capivari. Então eles acharam um local para se estabelecer muito parecido com ali São Nazário, da onde eles vieram. Sim. E daí todas as terras ali do Capivari eram praticamente quase tudo do vô Giovanni Secom, que era o pai do José Secom. As terras todas. Viu muita terra. O Capivari é meio longinho dali, né? Não é muito perto não, né? Não é Roseira. Não, se for pensar assim, em termos de como eles andavam a pé, a cavalo, daí é longe. Como que a avó conheceu o vô? O vô foi até uma festa de igreja que eles faziam muito no passado, né? E foi até essa festa e daí conheceu ela na festa. Eles ficavam andando, conversando, acho que tinha uns vendedores ambulantes na festa. Naquela igreja do Roseira? Não, daí na igreja do Capivari. Na igreja católica do Capivari. Daí lá os dois começaram a conversar e rolou um clima ali entre os dois. E daí ele soube do endereço dela e voltou visitar ela na casa. Nessa época, o vô José já tinha morrido. Tava só e a avó Rosa em casa, só as duas. A avó Elvira? Não, a avó Rosa, que é a mãe da avó Elvira. E quem? E minha mãe, porque só as era duas. mais nova. É a última que ficou. Então, Exato, mas o que aconteceu com a Rosa depois que a avó Elvira casou? Daí ela foi morar junto com a minha mãe, junto com a avó Elvira. Ela foi morar junto, eles venderam, a avó Rosa vendeu todas as terras dela, deu uma parte da herança para minha mãe, e daí minha mãe comprou a casa onde eles moravam ali no Imbuial, que é próximo da Roseira. Sim. Daí eles compraram lá, e a avó Rosa veio morar ali junto também. Que é a casa onde eu visitava o vô e a avó lá, né? Isso, uma casa de madeira, com sótão, né? Com sótão, ela morava ali. Só que daí a casa que você conheceu já era uma casa de alvenaria. Sim. Daí era uma casa diferente. Mas eles compraram uma casa estilo italiano, aquelas casas coloniais, né? Com sótão. Inclusive minha mãe demorou um pouquinho a ir morar nessa casa, porque o antigo dono teve que sair dali, então ela aguardou eles liberarem a casa para eles construírem a deles. Ela demorou um pouquinho, tipo alguns meses, 5, 6 meses, para poder a casa liberar, para ela ir morar lá com o vô Miro e com a avó Rosa junto. Aquela casa de alvenaria foi construída quando? Daí demorou bastante, demorou uns 25 anos, mais ou menos. A mãe já era adolescente, então? Não, tinha 10 anos. Tá. Eu tinha 10 anos quando foi construída a casa nova deles, que era de alvenaria. Mas antes eles moravam nessa casa antiga. Então a mãe tem lembrança dessa casa antiga, então? Eu tenho lembrança de como que ela era exatamente. Ela era bem grande, sabe?
bem grande a casa, e nessa casa o antigo morador era um primo do meu pai, né? Que eles compraram dele, tinha uma história que contavam da casa. Era assombrada. Ah, tá. A casa era assombrada. Então, o antigo morador que vendeu para o meu pai, a esposa dele não queria mais morar lá, porque ela não conseguia dormir, porque ela ouvia toda noite, ela e o marido também ouvia, tinha uma escada de madeira que ia para o sótão, e daí ela ouvia toda noite alguém subindo a escada, e naquela época eles usavam um tamanco de madeira, né? E o barulho era o tamanco, né? Subia, fazendo barulho, e daí descia. Daí subia e descia a noite toda. Eles não tinham luz elétrica, nada, então ficava meio assustador, né? Eles só usavam a luz da vela, né? E daí toda noite o tamanco subia e descia. Daí eles contaram a história do homem do tamanco, né? Eles acharam que era o homem do tamanco que estava atormentando eles. Então é uma história que o meu pai contava, né, que meu pai dizia, né, ser verídica, de que no passado tinha um parente do meu pai, né, que estava andando pela mata a cavalo, né, e parou. Daí eles tinham mania de parar, iam andando pelas picadas, pelos carreiros, né, e parou no caminho para beber água e descansar um pouco da viagem, né, ia para viagens longas, né, e parou para tomar água, sentou, descansou ali, deitou um pouco, e daí de repente ele viu uma mochila do lado ali dele. Ele pensou, olhou no mato ali, aquela mochila, abriu, e aquela mochila estava cheia de dinheiro. Aquela mochila tinha muito dinheiro. Ele olhou aquilo tal, e ficou com aquela mochila para ele. Ele pensou, nossa, alguém esqueceu isso aqui, né? E daí passou algum tempinho, alguns minutos ali, e veio um homem a cavalo desesperado, né, andando a cavalo ali, e daí perguntou, nossa, você viu aqui, eu acho que eu esqueci aqui, eu tomei água aqui nesse córrego tal, esqueci uma mala minha, você não viu nada por aqui? E daí essa pessoa disse assim, olha, não vi nada, não achei nada aqui não. Daí esse homem desesperadamente saiu. Ele naquela época era tipo um caixeiro viajante que ia em todas as lojinhas de todas as cidades ali próximas para pegar o dinheiro das pessoas que tinham mercearias, tinham algum tipo de comércio, pegava o dinheiro dos fazendeiros e levava para pôr no banco. Ele era a pessoa, sabe, como se fosse um gerente ambulante, né? Sim. Ele pegava o dinheiro e até o banco para depositar e guardar para as pessoas. Daí ele prestava conta. E daí tinha toda aquela sacola cheia de dinheiro, ele não teria como prestar conta. Ele entrou em desespero, né? E eles andavam armados e essa pessoa se suicidou. Esse que de dinheiro e tal, não achou vida. Ele devia ter mais sacolas, né? Ele esqueceu de uma ali, né? E daí ele entrou em desespero, como que ele ia prestar todo aquele valor, né? Ia ficar como se ele tivesse roubado. Ele entrou em desespero. E daí aí que surgiu a história, né, de que naquela casa lá, onde moravam esses parentes do meu pai, tudo, ali tinha a assombração, como eles diziam, né? Daquela pessoa que estava, o fantasma daquela pessoa ali atormentando aquele casal, subindo a escada, descendo a escada, era o tempo todo, e eles não quiseram mais morar naquela casa. Então saíram dali. O homem do tamanco era o caixeiro viajante, assombrando eles ali. Era esse caixeiro viajante, porque ele morreu de uma maneira, né, muito cruel, né, por causa dele de não ter o dinheiro. E daí esse casal, com os filhinhos pequenos, mudaram para uma outra casa, não quiseram mais saber daquela casa. Fizeram uma outra casa igual, mas na frente daí, não quiseram mais morar naquela ali. E daí venderam para o meu pai e para minha mãe. A história é essa, né? Então, meu pai costumava ser muito sério, né, muito verdadeiro nas histórias que ele contava, né? E essa história que ele contou, que por isso que esse casal vendeu a casa para eles. Mas daí meu pai e minha mãe nunca ouviram o homem de tamanco subir e descer a escada. Ah, tá. Eles nunca ouviram.
A assombração saiu. A assombração saiu. Tá Aí bom. foi embora. Foi embora. Não assombrou mais a casa ali. Tá, voltando um pouco agora nos outros parentes. Tinha um Pietro. O Pietro Slompo. O Pietro Slompo. Ele era o quê? Tio, Ele vô? Ela é pai da avó Rosa. Então ele era meu Bisavô? teu tataravô, né? Tataravô, né? Teu. Aham. Então, ele era o pai da avó Rosa. Ele veio do Tirol austríaco, de uma parte que era da Áustria, mas que foi dada devido à guerra para a Itália, né? Uhum. Então ele veio era da Áustria, mas virou Itália. Uhum. Então morava lá, a avó Rosa também, a esposa dele, que era Margarida Daru, né, era de lá também. E ele veio para o Brasil, e daí a avó Rosa nasceu no Brasil. A avó Rosa nasceu no Brasil, não nasceu lá na Áustria. Ela nasceu aqui no Brasil. E o Pietro Slompo, que era pai dela, ele era um agrimensor. Então era uma pessoa que tinha um pouco de conhecimento, né, de medidas, de medição de terra, É né? tipo um topógrafo? Então, Igual o Rebic? Isso, tipo um topógrafo. Então ele media a terra de todo mundo, ele que tinha essa responsabilidade de marcar os terrenos, ó, isso aqui é tal parte, piquetear, né, colocar os piquetes para dividir terras de toda essa região aqui, da região de Bocaiúva, de Colombo. Então ele era chamado, pagavam ele para ele fazer as medições de terra. Ah, Então tá. ele tinha conhecimento. Era aí, o trabalho né? dele isso, então. Ele era agrimensor. E ele fazia em toda a região. Além de claro que ele não vivia só de ser agrimensor, ele devia ter plantações, né, animais, também como era o costume da época, né? Ele era o bisavô ele da era o mãe. A mãe conheceu os 4 avós? Não, só conheci a nona Santina, a única. Uhum. Só a Santina. Algum bisavô? Nenhum? Não, nenhum bisavô, nada. Talvez por eu ser a filha mais velha, né? Mais nova, mais nova. A filha mais nova da filha mais nova, daí complica. Daí acabou que eu não conheci nenhum avô, né? Homem. Uhum. E a avó Rosa também. A tia Rosa conheceu, mas ela era bebê. Até tem uma história interessante, que a avó Rosa gostava muito da bebê, que era a tia Rosinha, né? Gostava muito, muito, era muito apegada à netinha dela, porque viveu junto ali, né? Minha mãe contou uma história que no dia que a avó Rosa morreu, ela morreu nova, com 56 anos, de câncer no esôfago, devido a ela era fumante, né? Ela fumava aqueles cigarrinhos de palha, feita com fumo e tal, e ela fumou muito tempo, e daí causou esse câncer dela de Ela fumava bastante, esôfago. Então. Muito. A avó Elvira, todo dia, não. O Vomiro. a avó Elvira junto com ela um longo tempo, mas aí parou. Eu não sei se ela parou na época que ela soube que a avó Rosa estava com câncer por causa do cigarro, né? O médico câncer é por causa do fumo, né? Que você está usando e tal. E daí não tinha mais o que fazer. Daí a avó Rosa ficou, inclusive, um longo tempo com um tubo instalado no esôfago para alimentar ela por ali, por aquele tubo. Ela ficou um longo tempo assim, porque não passava o alimento, não descia. Então ela ficou um longo tempo, minha mãe alimentando com sopinhas, ela por ali. E daí quando ela morreu, a tia Rosinha adorava ela. A tia Rosinha tinha 2 aninhos. E no dia do enterro, foi junto, né? No dia do enterro, tudo. E ela gritava e queria tirar a avó lá de dentro do caixão. Ela gritava, chorava muito. Não põe a vovó dentro desse caixão, não feche. Tira a vovó daí. Daí gritava muito. E não queria que enterrasse a vovó Rosa, né? Mandava que tirasse a nona ali do caixão. Então foi a única que conheceu, dos meus irmãos, né? Foi a única que conheceu, mas era bebezinha. Então foi uma coisa assim, muito triste, né?
a situação dela ter visto e não querer que, né, enterrasse a avó, né? Nossa, mas que dó, então a mãe não conheceu nenhum dos avós? Ah, eu conheci os 4, ainda conheci o quê? 3 bisavô? Acho que sim, né? Que conheceu a nona Santina. Não, eu? Conheceu a avó, a avô do Antônio, né? Eu conhecia o Antônio, Maria, Helena, a Santina. Conheceu quase todos. Eu não conheci porque meus avós morreram também muito novos. Eles morreram... O vô Júlio morreu com 46, por causa de diabetes, que ele tinha pisado no espinho lá, daí complicou e não tinha cuidados médicos, nem sabia como cuidar do diabetes. Como assim? Mas ele sabia que ele tinha diabetes? Ele sabia e não cuidava, sabe? Não cuidava muito. Ele cuidou por um tempo, quando o médico alertou, mas daí não levou depois a dieta a sério. E o que teve? Um espinho no trabalho? O que a tia Loli falou, que ele pisou no espinho, aquele espinho infeccionou, né? E diabético tem essa complicação, né? Do diabetes, se tiver uma infecção, alguma coisa, generaliza e mata, né? Então o vô Júlio foi dessa forma. E ele ia no mato, ele comia. Lembra que eu te falei também, contei na outra vez, que ele comia mel assim direto das. Então ele não cuidava. Então ele foi de diabetes. Esse é o Júlio. É o Júlio. O pai dele também morreu cedo. O pai do vô Júlio, que seria meu bisavô, ele morreu bem cedo, também com 46 também. É o Giuseppe? A mesma idade. O Giuseppe, o pai do Júlio, também morreu com 46. Mas ele tinha problema de alcoolismo. Ele bebia e daí não cuidava, e sempre bebendo, e daí acabou infartando. Daí deu problema no coração, né? Devido ao álcool, infartou novinho, com 46 anos morreu. E daí a avó Rosa, que morreu do câncer devido ao cigarro, né? Morreu também nova, com 56. E o vô José morreu novo também, com 56 também. De câncer? Câncer. O câncer dele dizem que era do sangue, que é a leucemia, né? Era um câncer no sangue. E daí toda a família da minha mãe morreu de câncer em algum lugar, ou intestino, câncer de pele, câncer de útero, coisas assim. Então todos eles foram levados pelo câncer. Eu acho que já é uma genética do ICECOM, né? Alguma coisa na genética do ICECOM. E a genética dos problemas cardíacos está lá do lado do meu pai, né? Que já foi o Giuseppe, né? Que teve problema no coração. Aí meu pai teve infarto, né? Então já é uma genética. E a diabetes também, né? E o diabetes também, que veio dos Guidolin, dos Bettinardi, né? Então já tem uma genética forte ali, né? E mais que cuide, né? A pereba, o problema cresce. Né? Então tem essa história. E tem uma outra história que eu lembrei do meu pai, já que estou falando dele, né, também. O meu pai conta quando ele era pequenininho, que ele ia para a escola, ele odiava ir para a escola. Ele não ia todo dia, porque ele ajudava minha avó, que era viúva e tal, mas quando ele ia, ele passava num lugar que tinha um monte de ganso. Né? E daí quando ele ia lá, os gansos atacavam ele e saiam correndo atrás dele. E eles beliscam, eles são bem bravos, né? E atacavam ele, saíam correndo atrás dele, ele tinha que correr. E daí, para a hora de voltar da escola, os gansos atacavam ele de novo. Então, a ida para a escola dele diz que era um tormento. Né? Ele ia sozinho para a escola? Oi? Ele ia sozinho? Eu acho que algumas vezes ele ia com os irmãos, né? Mas daí todo mundo era atacado, né? A tarada saía atrás deles e não dava trégua, né? Então daí ir para a escola não era nada agradável, né? Era uma ida e volta, assim, que cedo. Igual quando se vai atravessar uma mata lá e tem um touro bravo, né? E o touro... E eles que ele contava os gansos ia atrás. Então era uma coisa que eu acho que ele nem frequentou a escola direito, ele não chegou a completar ali o ensino primário,
Eu acho que ele foi até o 3º ano, não concluiu, aprendeu a ler e a escrever, né? Voltando lá, vou voltar lá, já falando Sim. em ler e escrever, vou voltar lá no vô José, que o vô José, nenhum deles, dos meus avós, sabiam ler e escrever. Nem a Santina? Né? Não, a Santina eu acho que sabia escrever um pouquinho, mas porque os pais dela, como eu contei anteriormente, o Justo aprendeu a ler e escrever tudo com o pai dele, que era uma pessoa muito instruída, o Vincenzo Bettinardi, que dizem que ele era um advogado. Ele ensinou os filhos, daí os filhos ensinaram os filhos dele. O José, que era topógrafo, tinha que saber alguma coisa, né? O Pietro, né? Esse era o Pietro Slompo. O Pietro, tá certo. O Pietro Slompo com certeza sabia ler e escrever, né? Contar e tudo para poder fazer as medições dele, né? Ele já tinha um pouco mais de cultura. Mas o José Secom, o Giovanni Secom não tinham cultura. Daí o José Secom sabia ler, não sabia escrever nem nada. Daí quando os filhos foram para a escola, e a minha mãe também, daí ele pediu para minha mãe que ensinasse ele a escrever o nome, para ele poder assinar as vendas dele. Então ele era um comerciante assim muito próspero, e ele vendia gado, né, porque ele tinha fazenda e tudo, vendia cavalos, ele tinha um caminhão, né, ele era muito, ele estava evoluindo muito, né, enriquecendo bastante. E daí ele pediu para minha mãe que ensinasse ele a assinar o nome, para ele poder assinar os documentos de venda dele, né. Então a minha mãe ensinou ele, foi pegando na mão e tal, até ele conseguir assinar ali José Secom, né? Para ele poder assinar os documentos. Mas também não sabia o que estava assinando, não sabia ler? Não sabia ler, ele sabia só que a minha mãe tinha ensinado. Escreveu o nome José Secom. Ele aprendeu, na verdade, a desenhar o nome, né? A desenhar o nome. Sim. Ele não sabia as letras, estava desenhando o nome. No nome, minha mãe não ensinou ele, eu acho que eles não tinham nem tempo de... Eu acho que não tinha interesse, não fazia uso, né? Mal fazia uso. Não lia nada, né? Não lia nada. A mãe que sabia ler da escola, depois ela foi para ser freira, e daí ela voltou das freiras porque a tia Caterina não quis mais ficar, daí ela acabou voltando também, né? Mas ela quase se tornou freira. Ela já estava na época de ter lá um pouco freira que eles chamavam de noviça, né? Então ela já era praticamente uma noviça, logo ela seria freira. Mas daí a tia Catarina, que estava com ela nas freiras, quis voltar. Ela disse assim, não suporto isso daqui, não aguento mais esse lugar, né? E quis vir embora, daí minha mãe veio junto com ela. E daí, como a tia Catarina casou, daí minha mãe ficou sozinha cuidando da avó Rosa. Daí minha mãe acabou casando e foi morar com a avó Rosa, levou a avó Rosa para morar com ela. Né? Então essa é a parte da história dos Secom. Né? A mãe escreve diário, né? A avó Elvira ou o Vomiro nunca deixaram algum registro assim, né? Escrito. Não escreveram nada escrito. Eu acho que eu já vi a letra da avó, por exemplo, em cartas que ela escreveu para a mãe, alguma coisa assim. Em carta que ela escreveu para mim. E ela escrevia muito bem. A letra dela, como ela era professora, ela era sempre professora da 3ª e 4ª série do primário, da época que chamavam, né, primário. Ela tinha uma letra muito bonita, porque ela ajudava os alunos a fazer caligrafia. Ela era uma excelente professora. Todas as pessoas que foram alunos dela falam, né, que adoravam. Ela era brava, né, com os alunos, muito brava, mas ela ensinava muito bem. Então isso eles dela, né? Aquela austríaca, a Maria, ela era bisavó da mãe? Era bisavó. Ela era esposa do Giuseppe Guidolin. Ah, tá. Ela sabia ler e escrever? Ela sabia ler e escrever, e ela falava, creio por ela ser austríaca, ela falava o alemão. E é interessante. Eu contei a história até no outro, né? Mas vou falar rapidamente. Ela conheceu o vô Giuseppe dentro do navio, e o vô Giuseppe falava italiano. Ela falava alemão e ele falava italiano. E os dois se olharam, se gostaram e namoraram falando idiomas diferentes. Então é um detalhe bem interessante. Os dois não sabiam conversar, mas a conversa do namoro deu certo.
deu certo, e os dois namoraram, e quando chegaram aqui no Brasil, eles casaram, né? Daí eles casaram aqui no Brasil, e daí eu acho que ela aprendeu a falar o português, aprendeu com ele a falar o italiano, daí ela acabou desenvolvendo bem os 3 idiomas, né? O italiano, que ela falou ele, e daí no Brasil ela desenvolveu o português bem também, mas sempre com sotaque. Uma prima do meu pai que conversou comigo, que conheceu bem a Maria Meniczek, falou que ela falava assim, o alemão bem puxado, ela tinha um sotaque muito forte. Até vou contar uma história dela, que eu acho que eu comentei com você, mas não ficou registrada. Ela viu o vô Osair um dia na estrada, ela já era viúva, ela morava ali no Araçatuba, em Campina Grande do Sul. Ela viu o vô Osair, que o vô Osair estava passando com a máquina. Essa avó. E daí ela pediu socorro pro vô Osair. E daí o vô Osair disse que falou, mas dava risada dela, que ela pegou e ela chamou o vô Osair, vem me ajudar, me ajuda. Ela dizia, por favor, me ajuda. Ela dizia assim no alemão dela, tudo virado. Mas como que sabem? Porque o vô Osair... porque é de outra família, né? É de outra família, e contou para essa prima minha, prima do meu pai, né, contou que ele foi lá e ela pediu ajuda, me socorro, a minha vaca, ela dizia que era a vaca, né, ela dizia, minha vaca entrou no meu buraco entrou a vaca, me ajuda, disse que ela falava assim e pediu socorro para ele. Na verdade, a vaca invadiu a horta dela, sabe? A horta, ela não sabia falar direito o português, porque ela falava o alemão e falava o italiano, né? E o português dela era meio assim fraco, né? E daí pediu ajuda pro vô Osair, o vô Osair entrou, viu que ela estava pedindo socorro, foi ver a vaca tinha entrado e invadido a horta dela, estava pisoteando na horta. Daí o vô Osair foi lá e mandou a vaca embora, fechou o buraco da cerca que a vaca tinha aberto, né? Mas ele, não o vô Osair, mas essa prima lembra que foi o vô Osair que socorreu ela nessa. Então é um fato bem interessante. Então ela tinha bem o sotaque assim, mais alemão. Ela dizia para o vô Osair, a minha vaca seria a vaca, né? Que tinha entrado na horta lá. Ela dizia, o meu buraco. Então ela abriu um buraco lá e entrou e invadiu a horta dela. Mas ela era uma pessoa assim, até essa prima, que é a Teresa Guidolin, que me contou essa história. A Teresa Guidolin. E ela vivia muito com essa avó Maria. Diz que a avó Maria fazia muito comida alemã, fazia aqueles strudel, coisas assim, né? Fazia muita comida alemã. E ela disse que gostava muito, porque ela fazia comidas gostosas. A Teresa A Teresa é tia da mãe? Essa Teresa é prima do meu pai. Era filha de um filho da avó Maria, dessa bisavó Maria polaca. Eles chamavam de Maria Polaca, mas na verdade eles diziam polaca pelo fato ela não era da Polônia, ela era da Áustria, mas ela era muito loira, dos olhos azuis. Loira do olho azul, branquinha, daí é polaca. Muito loirinha, daí eles chamavam Maria Polaca, né? Porque ela era bem loirinha, ela era da Áustria, né? Daí, inclusive, a maioria dos filhos dela deu loirinho. Até o vô Miro foi longo tempo, enquanto criança, adolescente, ele era bem loirinho. Depois, passou da adolescência, que daí o cabelo escureceu. Mas ele era loiro até uns 10 anos, 12 anos. Os irmãos dele também, todos loirinhos. Aquela tia que se conversou, a Loli, era loirinha até uns 12, 13 anos. Depois a cor do cabelo mudou. Mas era loirinho por causa dessa avó polaca, né? Que eles chamavam Maria Meniczek, né? Sim. Deixa eu ver, tinha mais algumas coisas. Então, eu não entendi bem essa história da Elizabeth. Ela caiu da escada. Como é que ela caiu da escada?
A Elizabeth, ela era irmã do meu pai, né? Nessa época, o vô Júlio já tinha falecido. E a avó Maria, não, desculpa, tô trocando os nomes, a avó Santina, né, que eu chamava de Nona Santina, porque nona em italiano é avó, né? E a nona estava com os filhos sozinhas em casa. E todos eles faziam alguma coisa para poder se manter, porque não tinha mais sustento, né? O pai tinha falecido, o meu pai, ele trabalhava ele era lenhador para o meu tio Vicente Bettinardi, né? Trabalhava até desde os para ajudar. Trabalhava Mas o daí quê? tinha essa de lenhador. Ele era lenhador, cortava lenha nos matos junto com o tio Vicente Bettinardi. Daí todo o dinheirinho que ele ganhava de lenhador, ele dava para a Nona Santina comprar comida para a família. Todo o dinheirinho que ele ganhava. E daí essa Elizabeth tinha 18 anos. Ela era gêmea da Maria. Tinha a Maria e Elizabeth, gêmeas iguais. A Maria e Elizabeth. E a Elizabeth também trabalhava. Ela era babá de um bebezinho, de um parente também, de um Bettinardi, e ela ajudava a cuidar dessa criancinha e ganhava um dinheirinho também para ajudar a Nona Santina a cuidar da família, né? E ela trabalhava de babá. Mas um dia, quando ela estava na casa dela, lá na Nona Santina, eles tinham as escadas, eram bem íngremes para subir o sótão. E ela dormia no sótão. As meninas dormiam no sótão. E ela subia aquela escada. E na hora de descer a escada, como ela era muito inclinada, né? A escada ficava quase em pé, parecida com a escada da tua casa aí. Até mais íngreme, mais inclinada. Inclinada, né? Mais em pé. E daí, quando ela foi descer, ela tropeçou lá no alto. Ela tropeçou e caiu. Só que ela caiu lá embaixo de cabeça. Ela bateu a cabeça, ela ficou meio desmaiada. Daí, naquilo, tentaram socorrer os irmãos, a nona, todo mundo em cima dela. Daí ela acordou, né, com aquela pancada na cabeça, fez aquele galo enorme. Ela voltou, ela né, voltou ao normal e tal, mas acho que ela ficou atordoada do momento. Mas provavelmente aquela pancada formou um coágulo, né? Às vezes, quando não leva para fazer uma tomografia, alguma coisa assim, naquela época, pobreza, muito distante de hospital e tal, não levaram para fazer uma tomografia, nem para fazer algum tratamento, alguma coisa, colocaram algum medicamento, um álcool ali, alguma coisa assim, né, que eles faziam, um sal, um vinagre, alguma coisa na cabeça para baixar o galo, né, e ela continuou a trabalhar de babá, né, na casa dessa família Bettinardi, que era do Antônio Bettinardi, era babá de uma criancinha bebê que eles tinham, e daí ela foi trabalhar e ela dormia com essa criancinha. Né? Ela dormia, cuidava da criancinha durante o dia. Eu acho que era mais de uma criancinha que ela cuidava, porque o Antônio Bettinardi tinha 16 filhos. 10 filhos com a Ida Dalprá, né? Daí, 6 filhos. E ela cuidava dos bebezinhos, e ela dormia com o bebezinho. E daí, quando foram ver ela, chamar de manhã, Elizabeth, Beth, chamavam ela Beth, acorda, tal, e o bebezinho também estava dormindo, e a Beth não acordava, foram ver, a Elizabeth estava morta, tinha 18 anos, mas ela morreu poucas semanas, 1 ou 2 semanas depois da queda que ela teve, de bater a cabeça. Ela morreu 1 semana ou 2 depois dessa queda. Então todos falam que provavelmente ela caiu e deve ter formado algum coágulo, e o coágulo rompeu, né? E daí ela deu uma hemorragia ali no cérebro dela, e ela morreu dormindo. Então essa era a Elizabeth. Daí a gêmea dela, que era a Maria, daí ela viveu e se tornou freira. Daí a Maria foi morrer com uns 30 e poucos anos também, 35, Nossa. 40 anos. Morreu nova, morreu num acidente onde todas as freiras estavam dentro de uma Kombi. Elas estavam vindo, essas freiras, acho que eram umas 5 ou 6 freiras dentro de uma Kombi, estavam indo num velório de uma outra freira. Estavam saindo de São Carlos, andando na BR-116, e um caminhão pegou a Kombi de freiras e matou todas elas. Nossa! Matou
freiras, e a avó Maria, a tia Maria, né? A tia Maria, que é de Teresita. Os católicos têm um costume de mudar o nome quando a pessoa se torna padre ou freira, eles mudam de nome. Igual o Papa, né? Então, daí ela era Maria e chamaram ela de Teresita. Ela era chamada Irmã Teresita. Não sei se assinava, acho que o documento continuava a ser Maria, mas dentro da instituição religiosa, ela passou a se chamar Teresita, Irmã Teresita. Ela morreu com 35 ou 36 anos, ela era muito querida, ela escrevia cartinhas para mim, quando eu tinha recém-casado, ela foi me visitar, vocês quando eram bebês, tudo, mas daí ela nesse acidente. Todas as freirinhas que estavam dentro dessa Kombi, né, morreram. E estavam indo visitar uma freira que tinha falecido. Estavam na ida ainda. Estavam na ida ainda para participar do velório, né? E acabou acontecendo o velório das 5 ou 6 freiras, não lembro exatamente, mas foi todas as freiras dentro. E então tem essa história aí da Maria, né, que era a irmã da Elizabeth, que morreu na escada com 18 anos, e a Maria morreu com 35 ou 36 nesse acidente de trânsito, né? Teve a história também que a mãe falou sobre o vô Miro dormir na chuva. Ah, sim, o Valmiro me contou uma história que eu fiquei assim, muita pena dele, muita pena. Tinha uma pessoa da família que devia um dinheiro para ele, sabe? Um valor até alto. O meu pai era muito econômico, muito trabalhador, e ele estava guardando dinheiro para construir a casa dele, a casa nova, porque a casa antiga estava muito velha, as tábuas estavam tendo tudo. Eles queriam construir uma alvenaria, né? E daí ele estava guardando dinheirinho, todo mês que sobrava um dinheirinho, ele comprava alguma coisa da casa. Tá? Comprava uma porta, um vitrô, alguma coisa assim. E ele estava guardando, e ele ia guardando na poupança, ia comprando as coisas ao pouco. Daí uma parente dele soube que ele tinha esse dinheiro guardadinho e tal, e foi emprestar dele. Que meu filho está com um problemão, tal, e ele precisa de um dinheiro urgente e tal. Meu pai ficou com pena e emprestou o dinheiro para ela emprestar, essa parente dele, né, para esse filho dela. E daí ficou um longo tempo, meu pai sempre cobrando, eu preciso de dinheiro, preciso construir minha casa, tal, um longo tempo ali e tal. E ela não pagava, e ele pedia, olha, preciso do dinheiro, né? E foi, não pagava, e um dia meu pai foi até a casa dessa pessoa para cobrar ela, para falar do dinheiro e tal, e bateu na casa, e ele pensou, eu já vou lá e já pouso na casa dessa pessoa, né? Porque já estava noite, sabe? Muito tarde, e o ônibus para voltar em casa, o último, acho que era às 6 horas da tarde. Ele não teria mais ônibus, e era muito longe. Isso era onde, no Roseira? Meu pai morava ali no Embuial da Roseira, né? Na casa dele ali, e chamava Embuial da Roseira, que é bem próximo da Roseira, né? E daí, e ele foi em Curitiba, né? Onde essa pessoa morava, e ele foi para cobrar ela, né? E também ele pensou, já vou lá, cobro ela, converso, já visito, né? Não tinha maldade, né? Era pedir o dinheiro que era direito dele e já posava na casa. E a pessoa não recebeu ele viu, abrir a cortina, aquele costume que algumas pessoas olham na cortina e tal, viu e tal, e uma chuva muito forte que estava, e ele na chuva, não tinha guarda-chuva nem nada, e batia palma, chamava pelo nome da pessoa, e a pessoa não atendeu ele, não recebeu. Aí foi muito triste, muito sofrido para ele, porque daí ele pensou, vou voltar para casa, eu vou chegar de madrugada, né, em casa. Vou chegar já quando vai estar o dia despontando. Daí ele pensou, achou um canto lá, certo, alguma coisa, alguma cobertura, alguma coisa, e dormiu na rua. Ele dormiu na rua, ele contou que foi muito triste, porque não tinha como ir embora. Aí para voltar para casa ia chegar durante o dia. Então ele pensou, vou esperar o primeiro ônibus que volta, e daí vou dormir aqui mesmo. Estava muito cansado, né, provavelmente. Trabalhou muito e tudo, e dormiu no cantinho na chuva, e ali foi muito triste para ele contou com muita tristeza, porque, né, a pessoa não receber ele,
porque devia, né, para ele e tudo, e ele passar essa situação deplorável ali, né. E no dia seguinte, ele esperou clarear o dia, pegou um ônibus e voltou para casa, né. E ele recebeu esse dinheiro depois? Não deu esse dinheiro. Eu não sei em termos de valores, porque eu era criancinha, mas é pouca coisa, porque eram economias de muito tempo que estava na caderneta, né? Hoje talvez 5 mil, 10 mil, mais ou menos isso, em reais, né? Não era pouca coisa. Então foi uma coisa muito triste, né? Muito, né? A pessoa, além de não pagar ele, né? Se esconder e não receber ele dentro da casa, ele na chuva, tudo, né? Provavelmente reconheceu quem era no portão, né? Situação assim muito, muito triste da vida dele. E daí ficou aquele clima, né? Pois é. Família, né? Daí fica aquele clima, né? Acabou não tendo mais visitas, não recebeu o dinheiro e não, né? Rompeu o relacionamento familiar, né? É muito triste. Sim. Mudando de assunto, a mãe falou ali que aquela que morreu na Kombi, ela era freira. Ela era tia da mãe? É irmã do meu pai, irmã do Vomiro. Ah, tá, irmã do Vomiro. E então, porque eu sei que a avó Elvira tinha uma irmã que era freira também? Catarina? Não, a Catarina não chegou a ser freira, ela não quis ser. Ela junto com a minha mãe no convento, mas ela não quis. Ela disse que sofria muito, que era muito maltratada e tal, que não queria aquela vida para ela. Então, a avó e a Catarina foram juntas para esse convento? As duas foram juntas. Para estudar para ser freira? Era no Cabral, no bairro Cabral, em Curitiba, ali era Nossa Senhora Menina, o lugar, que era a escola, se chamava Nossa Senhora Menina, e hoje funciona, que você conheceu lá, você conheceu esse colégio que a avó Elvira estudou, ele se chama Asilo São Vicente. Foi feito o projeto de serviço lá, né? Eu fui lá, Minha mãe estudava ali. Era um convento. A gente foi lá fazer visita do asilo, eu lembro que a gente foi lá, né, brincar com os velhinhos, dar atenção. Os velhinhos abandonados ali, mas ali era no passado um colégio de freiras, colégio Nossa Senhora Menina. E daí virou esse asilo São Vicente. E a minha mãe estudava ali. E elas pegaram a minha mãe e a tia Catarina, foram embora as duas. Elas foram embora, provavelmente a pé, né? Tipo, elas abandonaram? Abandonaram. Saíram as duas lá e não queremos mais ficar, e abandonaram. Como que funciona isso? Elas têm que ficar nesse convento, esse treinamento por alguns anos, depois ganham um certificado, alguma coisa assim? Fica o tempo todo ali, depois se transforma em freira e tem que passar o resto da vida ali dentro. Tem que passar o resto da vida dentro daquele convento. Daí naquele convento eles designam, você vai para outro convento. Às vezes manda ir para um outro lugar, depois para outro convento, mas não pode sair. É tipo um internamento. Sim. É um internamento. Para o resto da vida a pessoa passa internada ali. Daí agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Daí fica sendo coordenados dentro da... Eu não entendo muito bem a religião. Ainda tem aquelas freiras na frente do Le Savant? Tem, ali moram as freirinhas velhinhas. Inclusive, uma das freiras velhinhas que morava ali, minha mãe conhecia. Ia visitar ela de vez em quando. Que era uma das que cuidou delas, que era professora da minha mãe e da tia Catarina. Que provavelmente estava dela e ia visitar ela ali. E daí minha mãe saiu junto com a tia Catarina, porque a minha mãe queria até ficar. Ela disse, eu quero ser freira. Mas a tia Catarina, não, eu não fico nisso aqui, eu não suporto tal. E eu vou embora, se você quiser ir comigo, você vai. Foi o que a minha tia Catarina falou. Se não você fica, eu vou. Né? Daí minha mãe pensou bem, eu vou com você. E daí foi embora. Né? Então a avó Elvira estava animada aí para esse negócio de freira, mas ela foi professora. Que época? Foi antes disso, então? Ou foi professora depois que ela casou. Depois que ela casou. Ela casou, ela foi professora um tempo solteira, mas acho que 1 ano ou 2 anos ali quando ela morava no Terradinho, e daí ela casou e continua a ser professora.
Antes de casar, ela já era professora, porque minha mãe casou com 27 anos. Ela não casou bem jovem, ela casou com 27 anos e ela já era professora. Vamos fazer uns 2, 3 anos que ela era professora. Daí ela continuou a ser professora na época, né, de recém-casada e continuou a vida inteira. Com quantos anos ela estava naquele convento? Eu acho que ela estava no convento assim com seus 20 anos, 18, 21, por aí. Daí, como morreu o pai, a mãe ficou sozinha, daí ela acabou vindo também embora do convento. Daí a mãe dela ficou sozinha, ia ficar abandonada e tal, ela resolveu voltar também. O Vomiro, ele serviu no exército há algum tempo? Porque eu lembro de alguma foto dele. Ele com 18 anos, daí ele decidiu que ele queria servir o exército. E ele gostava, né? Ele trabalhou a vida inteira cuidando dos irmãos, como lenhador e tal, e apareceu a oportunidade de servir o exército, ele foi correndo. Ah, tá. Foi aquela aplicação obrigatória de 18 anos. Daí ele foi convocado. Isso. Ele foi convocado, ficou todo feliz tal, e serviu ali no Bacaxiri. Então ele ficou um ano e pouquinho ali no Bacaxiri. Daí o comandante dele, acho que era um coronel e tal, disse assim, não, você pode ficar, você pode continuar e você pode ser permanecer e ser, ele chamava enganjado, acho que era o nome. Ele só daria prioridade à carreira militar. Você pode ficar e tudo bem, não tem problema. Depois meu pai ia se tornar soldado, daí ia se tornar cabo, sargento do exército, né? Ele ia evoluindo dentro do exército ali. E ele ficou todo faceiro, todo feliz. Mas daí o tio Vicente, que era irmão da Nona Santina, ele foi até o quartel. Ele trabalhava para esse tio Vicente. Ele foi ao quartel e disse assim, ele não pode ficar no quartel. Falou lá para ele. Ele não pode ficar, falou lá para os comandantes dele, ele não pode ficar porque ele tem que cuidar da mãe e dos irmãozinhos que são crianças ainda, ele tem que cuidar porque a mãe dele é viúva, então ele chama-se, tem um nome no Brasil que chama-se arrimo de família. Mas ele não era o mais velho? Ele não era o mais velho, mas o tio Vicente foi lá e disse, porque meu pai era muito trabalhadorzinho, né? Ele era muito trabalhador. E daí chegou lá. O vô ficou chateado com o Vicente? Nossa, ficou muito triste, muito triste. Não ficou bravo com o tio Vicente, mas ficou arrasado. Sim. Ficou arrasado, porque era o sonho dele seguir a carreira e estava ali, como ele era muito trabalhador, muito dedicado, fazia tudo direitinho, o exército queria ele, né? Mas ele queria ele. Ele não ficava 100% do tempo no exército? Ele voltava final de semana, alguma coisa assim? Não? Ficando 100% do tempo, ele nem voltava. De vez em quando ia visitar a mãe dele, mas isso era de vez em quando, né? Talvez no Natal, Novo, não era todo final de semana, ele ficava diretão lá. Ele ia bem pouco ver a mãe e os irmãos. Então ele pegou amor pela carreira, né? E ele queria ficar. Quando o tio Vicente Bettinardi foi lá e disse ele não pode ficar porque ele é arrimo de família, daí o comandante disse assim, chamou ele num canto e disse, Argemiro, você não pode ficar, você vai ter que voltar, você não pode dar continuidade, já deu o teu tempo de servir, né, dos 18 até os 19 anos, deu o teu tempo aí, você volta e cuida da tua família, da tua mãe e dos teus irmãozinhos. Daí ele, né, arrasado, obedeceu e perdeu a oportunidade de seguir a carreira militar. Perdeu a oportunidade e voltou para casa para cuidar dos irmãos. E daí ele trabalhou no quê? Lenhador com o Vicente? Com o Vicente como lenhador. O tio Vicente gostava do trabalho dele, né? Daí continuou de lenhador. Trabalhador, ele disse assim, que na época ele tinha 12 anos, que ele era criancinha, né? Ele tinha a mão dele toda calejada, toda dura, né? Porque não era lenhador de motosserra, né? Era lenhador de machado. Então, daí, ele conta, é até engraçada essa história, ele contava para mim assim, que daí ele ficou tão triste, era o sonho dele continuar a carreira militar, e ele ia continuar, porque ele era uma pessoa esforçada, né, o comandante já disse que ele ia continuar, né, e quando ele voltou arrasado e tal, ele pensou, agora eu vou casar, né, porque daí casar, ele
precisaria mais cuidar da família dele, né, dos irmãos. Ele pensou, daí eu vou ter a minha própria família, vou arranjar uma esposa para mim e vou casar. Daí aí que ele conheceu, com 22 anos, a minha mãe. Né? Conheceu, gostou, olhou para ela, né? Conheceu a família dela, sabia de onde ela era, tal, porque tinha toda essa investigação de família, né? Sim. E entre conhecer e casar, eles ficaram quanto tempo? Só 7 meses. 7 meses. Só 7 meses. 7 meses. Ele ia visitar ela, acho que ele ia a pé, de cavalo, sei lá do que ele ia visitar ela, da Roseira até o Terradinho, né, que era longe. Ele ia visitar ela, namorar, conversar com a mãe dela. Ele era ele namoro mais novo que a avó, né? Mais novo. Ele era 4 anos mais novo que a avó, Elvira. 4 anos mais novo. Mas tá bom, mãe. Obrigado por contar as histórias. A gente continua conversando um pouquinho mais sobre a infância da mãe depois. Então tá bom. Beijo, filho. Até mais. Você. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, tá ficando tombado o negócio? Você tá de lado. Eu tô de lado? Será que eu que tenho que virar a minha? Assim, como que fica? Fica ruim? Veja agora. Eu mudei a posição lá na câmera. Não, deixa no normal. Essa posição não ficou bom? Assim, em pé? Isso. Em pé fica melhor? Uhum. Daí você consegue fazer. Eu acho que eu vou pôr mais um livro embaixo para ficar mais alto ou não? Você tá em pé, filho? Eu tô em pé. Mais um livro para deixar mais alto? Não. Assim? É aos Pegar um contrários. pouco de tempo? Não, aos contrários. Ao contrário. É. Opa. Vamos ver se ele não tomba. Assim tá bom. Uhum. Então tá. Ah, que chique. Com entrevistador especial.